Diretamente dos estúdios da Audiovisual, mais um VVcast. E hoje do lado meu irmão André Abreu. E André, nós temos uma convidada mais que especial. Mais que especial. Doutora Lilian Souza, nossa amiga, subsecretária da Secretaria de Mulheres. Seja bem-vindo, Lilian. Obrigada, meus amigos. Que honra e que prazer poder estar aqui com vocês. A gente estava ensaiando isso há um tempinho e eu me sinto extremamente lisonjeada por poder estar à frente de vocês, duas feras, duas pessoas queridas que eu admiro muito, respeito muito e, inclusive, me inspiram. André, inclusive, foi difícil trazer essa menina aqui, tá? Foi. Nossa senhora, que agenda. Mas, ó, vale a pena a insistência. Mas quando a pessoa tá na luta é complicado mesmo. E a nossa referência na defesa das mulheres, né? Tem muitas políticas públicas que ela está estipulando através da secretaria, e tem uma história muito bacana que a gente vai contar aí também pela OAB, que ela defendeu as mulheres na OAB também. Exatamente. Não foi, a gente teve uma experiência muito preponderante na OAB, foi o que realmente alavancou a nossa carreira dentro da advocacia, foi o que nichou, inclusive, a minha área profissional, né, e onde a gente teve uma experiência presidindo a Comissão da Mulher e da Mulher Advogada durante praticamente 2 gestões, quase 6 anos, né, à frente desse trabalho incrível, onde eu fui ladeada de várias advogadas sensacionais que abraçavam as minhas loucuras, os meus desafios, e a gente conseguiu expandir um trabalho muito reconhecido, não só no município de Vila Velha, como, quiçá, no estado do Espírito Santo. Legal. Mas Lilian, assim, você falou que nem sempre você foi da área... A gente estava falando aqui nos bastidores que você nem sempre foi da área jurídica, né? Você virou a chave. Como é que foi essa história aí? Então, vamos lá. Vamos compartilhar essa parte que nem todo mundo sabe, né? Mas é importante compartilhar com vocês a minha história. E é por isso que eu estou aqui, né? Justamente com esse objetivo de dizer que na minha primeira fase profissional, eu fui administradora, inclusive muito feliz na minha profissão, né? Eu entrei em um banco de microcrédito como estagiária, saí de lá como gerente administrativa e financeira, rodando o Brasil todo, dando curso de oratória, dando curso de gerência, né, onde eu conheci praticamente todo o nosso país. E aí, nesse meio tempo, nasce a Júlia, que é a minha filha, né? Minha filha nasce no ano de 2003, justamente no ano que eu me formo, né, em administração pela Favi. E a Júlia foi uma virada de chave na minha vida de verdade, onde me impulsionou dentro da minha formação, dentro da minha qualificação, me inspirou, porque a arte de maternar, ela requer um pouco de responsabilidade. E ali eu fui migrando profissionalmente e consegui alcançar um espaço muito reconhecido dentro da instituição. Todavia, o meu sonho nunca foi ser administradora, né? A administração foi minha carreira de sobrevivência. À época, eu tinha que escolher o que meu dinheiro dava para pagar, se ia ser uma faculdade de administração, se ia ser uma faculdade de pedagogia. Fiquei muito em dúvida, mas a minha cabeça só dizia, em qualquer lugar precisa-se de um administrador. Foi assim que eu segui, fui muito feliz na minha faculdade, fui muito feliz na minha realização profissional na área administrativa, mas quando o Julian alcança os seus 12 anos de idade, eu me encorajo novamente, Andrezinho, para sentar naquela cadeira que você também sentou, né, para cursar a faculdade de Direito e buscar o meu sonho, que é o que eu vivo hoje, que é a advocacia. Né? Então, eu sou uma bebê na advocacia, eu acabo de completar 7 anos, né? Mas sou muito feliz na minha área, porque quando a gente busca o sonho com intensidade, com convicção, as coisas vão se encaixando e vai dando tudo muito certo, né? Quando eu assumo a presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB, eu era uma jovem advogada e tive uma oportunidade dentro daquele destaque que estava na veia. Eu sempre entendi que a minha pegada era linkada e voltada para as mulheres. Eu nunca tive dúvida disso. Tudo era uma questão de conveniência e oportunidade. E quando veio a Convi, eu aproveitei a rica oportunidade, abracei com unhas e dentes e a gente teve um trabalho muito bacana com o ônibus rosa, né, onde a gente pôde coordenar as ações do ônibus rosa dentro do âmbito jurídico durante 5 anos, ali ao lado da doutora Hermínia, que foi uma escola, uma professora, e foi dali que eu nicho a minha carreira profissional da advocacia. Né? Quando a gente é advogado, logo de pronto a gente é generalista, a gente trabalha em todas as áreas, mas naquele momento, naquela oportunidade, eu vi a necessidade de me direcionar. E ali eu fui para o direito de família, me especializei em crimes conexos a mulheres e hoje eu trabalho exatamente nessa área. E sou feliz e muito realizada com a mesma, porque eu sei que é aqui que eu consigo mudar muitas vidas de mulheres e de famílias. E hoje é a nossa maior referência na cidade sobre a defesa da mulher. Olha só, que história bonita. Que honra o VVcast, né, cara? Um sonho se tornando realidade e a gente podendo contar ele aqui. Isso é muito inspirador. Parabéns por essa luta. A gente que acaba tendo essa missão de ser pai cedo,
a gente passa por muitos desafios, né? Você falou, é uma arte, né, a gestão. O homem não passa por um terço do que a mulher acaba passando, porque a sociedade impõe muitas coisas também, né, para a mulher. Então eu quero te parabenizar, porque não é qualquer um não, rapaz. E eu imagino, esses 12 anos você teve aquele desejo ali, sustentando aquele desejo quando deu a oportunidade, e é por isso que você está se destacando. Foi muita vontade acumulada, Luiz. E uma carreira, uma carreira consolidada, uma virada de chave em cima de uma carreira de sucesso, né? E é começando do zero de novo. Exato. E chegando aí, sucesso. Você sempre teve essa vontade, desde mais nova, de tentar representar as pessoas, ajudar as pessoas? Isso vem de berço da sua família? Como é que é essa história? Então, eu tenho um pai, né? Eu sou filha do pastor Dermival, que é um líder nato. Desde sempre ele teve essa pegada de liderança. E eu, como aquela filha grudinho, sempre aprendi e absorvi tudo que eu pude, posso e continuo absorvendo, né? Meu maior incentivador, é ele que me ajuda a idealizar os meus sonhos de verdade, me impulsiona desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que bacana. Né? E eu fui a Lilian de todas as classes ser líder de sala, desde a minha primeira série, lá no bairro de Jardim Colorado, né? Eu sou da comunidade Santos Dumont, mas desde a minha primeira série, a gente tá ali sendo líder de turma, tinha eleição, Lília líder de turma. Na faculdade de Direito, eu me tornei líder de turma sem estar nem presente na sala de aula. Olha só. Eu faltei no dia da eleição, quando eu cheguei líder. Ganhou? Ganhei. Boa! Aí sim! Aí sim! Então, assim, quando vocês falam dessa pegada de liderança, eu acho que ela vem por aí na minha família, né? Essas decisões, elas me norteiam o tempo todo. Lilian, o que é que você acha? Como que vai ser? A gente senta, a gente desenha, a gente dialoga e a gente chega no denominador comum, sempre com o Lilian presente. Eu acho que é mais ou menos isso daí que faz com que a gente não tenha dúvida de que impulsionar através da liderança talvez seja um dom que o Papai do Céu nos deu. Que legal, bacana. Que legal. E a oratória tá assim... Não é à toa que ela dava aula de oratória. Fala bem, né? Inclusive, André, a gente tinha que trazer, porque os líderes precisam. Dar aula para os líderes comunitários. Olha, a gente precisa de oratória. À disposição, gente. Olha, para tomar, podem contar muito comigo, super, de verdade. Nasceu um projeto aqui. Olha, essa aqui é a fábrica de projetos. Nasceu um projeto aqui, que legal. Sim. Mas, André, olha, Irília, a gente estava aqui na semana passada com o nosso amigo professor Rosson, a gente contou a história, né, do direito feminino, né? Bacana. Que a gente vem... Como é que é a construção do Brasil, né, André? A gente vem de 1930, numa eleição que só branco, só alfabetizado e só homem votava. E aí, né, você vem com 15 anos de Getúlio, que garante que em 1945 a mulher já possa votar. Mas, assim, apesar desse direito garantido, as coisas ainda não andam tão bem, né, Lilian? A gente vê o feminicídio ainda em alta, né? Muita coisa acontecendo. Sim. Né? E, inclusive, teve um episódio aí, né? Eu acho que recente, né? Que vale a pena ser destacado. Conta um pouquinho pra gente dessa perspectiva, de como que tá o cenário hoje, mas ninguém mais do que você poder nos localizar e localizar quem tá assistindo a gente, como que tá a situação hoje. Maravilha. A gente tem duas pontes, né, paralelas dentro da sociedade do gênero. E a mulher, ela, de fato, ela tem se destacado, ela tem ocupado o seu espaço considerável e relevante dentro da sociedade. Todavia, a gente tem um baita de um quebra-mola que tem sido as violências contra as mulheres. Em especial o feminicídio, que é muito bem citado por você, Luiz. Nós tivemos um caso bem pontual, né, daquela jovem lá de São Paulo, que foi arrastada pelo seu ex, e aí ela perdeu as duas pernas, passou pela cirurgia da amputação, e aí, estendendo essa amputação, ela chegaria até a coxa, e infelizmente ela veio a óbito ontem. Né? Imagino que essa família ela deva ter sofrido muito, porque quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando de uma responsabilidade social, de verdade, né? A gente está falando de saúde pública, e eu acho que toda a sociedade deveria estar atenta a isso, porque no caso a gente não alcançou só aquela mulher que veio a óbito, a gente alcançou a sua mãe, os seus 2 filhos, né? As outras mulheres que se identificam como essa mulher. Eu também já fui vítima de violência doméstica, né? Então, assim, é uma das coisas que faz com que eu pegue o meu limão e tente transformar em uma limonada suíça todos os dias,
haja vista que o índice de violência ele tem aumentado muito no nosso município, no nosso estado, no nosso país, né? E a gente precisa mesmo tratar, Luiz e André, sobre as questões de potencialidade dessa lei. Eu acho que a sociedade civil, e agora eu preciso olhar para vocês, eu acho que a gente tem que se responsabilizar. A cada 2 anos a gente tem uma oportunidade ímpar, que é de escolher quem são os nossos representantes, né? E nessa ocasião, nada mais justo de que a gente começar a qualificar as nossas escolhas. Quando a gente fala do poder legislativo, a gente está falando de pessoas que criam leis, né? Então, se a gente está falando no âmbito municipal, a gente está falando dos vereadores. Se a gente estiver falando no âmbito Brasil, a gente está falando dos nossos deputados federais, aos quais teremos oportunidade de escolhê-los agora em 2026, né? Então, a gente tem que começar a pensar com uma mente pensante, ainda que seja um termo bem redundante, mas eu preciso falar de uma forma que vocês nos entendam. Lilian, mas você está desqualificando os candidatos? Não, eu estou potencializando os candidatos que são qualificados. É diferente, né? Então, para você que está nos assistindo, eu te imploro, é um pedido assim de coração para uma jurista, para uma pessoa que trabalha baseado na lei, respaldada na legislação, que nós possamos escolher pessoas no âmbito legislativo com capacidade de legislar, né? Com qualificação técnica, que entendam minimamente de leis. O meu sonho, vou falar a verdade para vocês, seria que todos esses candidatos e todas essas pessoas que ocupam essas cadeiras, que fossem profissionais do direito, de verdade. Que não precisasse ter a OAB tão somente, sabe? Ou necessariamente, mas que tivesse cursado aqueles 5 anos para poder entender de toda a tipificação, toda a legislação, para que no momento em que pudesse pegar a caneta, pudesse sentar e legislar em nome do povo, eles pudessem criar leis que fossem eficazes e de qualidade para poder, no caso, em questão, proteger as mulheres, enrijecer mesmo a lei do feminicídio, enrijecer a lei da Maria da Penha, enrijecer a lei do stalk, de todas as violências que têm perseguido as mulheres, que têm tirado a paz dessas mulheres e da família dessas mulheres, em especial de seus filhos também. Então, assim, essa pauta é uma pauta que mexe muito comigo, é uma pauta que, quando a gente começar a entender que em briga de marido e mulher, a gente não deve meter só a colher, mas todos os talheres, a gente vai se autorresponsabilizar e vai realmente conseguir alcançar o objetivo esperado, que é das pautas de feminicídio zero, de violência zero, ensinar os nossos filhos a responsabilização de pai e mãe. Ela é assim, Andrezinho, você como pai ou como mãe, ela é mister. Porque se a gente começar a mostrar para o nosso filho, seja ele menino, seja ele menina, que eles precisam olhar para a mulher com respeito, como se estivesse olhando para suas mães, ninguém quer ver sua mãe sofrendo, ninguém quer ver sua mãe sentindo dor, ninguém quer ver sua mãe chorando, né? Então a gente pararia de objetificar a mulher, a gente pararia de julgar a felicidade da mulher, porque, André, a felicidade da mulher hoje tem incomodado homens agressores, sabe? Eles não estão prontos para ver mulheres felizes, mulheres independentes, mulheres que têm a sua própria vida, e por isso eles passam o carro por cima, por isso eles arrastam no carro, por isso eles querem bater, querem manter em cárcere, e não é esse o objetivo. Eu acho que quando você menciona desde 1930, que a gente vem ao pouco conquistando, ainda que inicialmente o voto sobre o cabeço do marido, mas depois a gente vai gerando as independências, aí lá em 36 a gente vai buscando o nosso espaço na educação, porque eu acho que a educação ela liberta de verdade, né? Então, quando a gente passa a ter acesso às universidades, quando a gente começa a abrir a nossa mente, a gente começa a entender que o papel da mulher não é aquele papel do patriarcado, que veio só para servir, né? Mas que nós viemos justamente para poder trabalhar na submissão. E, gente, eu preciso abrir um parênteses para poder falar sobre a submissão, Andrezinho, eu não consigo. Pessoal, submissão nada mais é do que sob a mesma missão. Não é o homem acima, não é a mulher abaixo, nem invertido quando a mulher tem uma condição financeira melhor que o homem, né? Quando ela capta mais recursos. Mas a submissão é estarem juntos, lado a lado, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, sob a mesma missão. Quando a gente começar a entender algumas coisinhas, algumas palavrinhas-chave, eu acho que a sociedade ela já vai se autoconstruindo e a gente vai evoluindo muito mais. Esse é o sonho, assim, da sociedade para minha filha, para os meus netos e para todo mundo que está aí disposto a viver melhor e viver feliz. É importante falar isso porque quando a gente resgata lá na história, lá em 30, nós não tínhamos um país que dava liberdade para as mulheres votarem, mas nós tivemos um estado, que foi o Rio Grande do Sul. Isso. Foi o primeiro estado que liberou as mulheres a participarem do pleito eleitoral, e logo que liberou,
tivemos uma mulher eleita. Que foi eleita por homens. Que foi eleita por homens. É isso. Sua maioria Inacreditável. homens. Inacreditável. Naquele tempo, né, Rio Grande do Sul avançado já na história. E a gente vê que até hoje a gente ainda sofre muitos reflexos das consequências dessas políticas que antes eram criadas sem considerar a mulher como parte da política. Sim. Né? Eu vejo hoje que a gente lutou anos para a questão da equiparação salarial mesmo, e você acabou de falar muito bem, que infelizmente a alegria das mulheres incomodam muitos homens que são seus cônjuges, na maioria das Sim. vezes são seus parceiros, né? E é muito incrível como a gente vê é incrível e triste ao mesmo tempo, quando a gente vê que a cultura vem acompanhando, porque muitas das casas, quando a mulher passa a ter um protagonismo maior do que o homem, inclusive financeiro, isso incomoda o homem ele se sente mal, ele se sente menor, Sim. sendo que é o que você falou, é todos sobre a mesma missão, então isso aí. não é para ninguém se sentir menor do que ninguém, até porque é um time, se a mulher tá ganhando mais, o time tá ganhando mais, tá todo mundo jogando junto e todo mundo no mesmo propósito. Mas infelizmente não é assim que funciona. A gente teve um caso também, citamos esse caso de São Paulo, a gente teve um caso muito triste agora aqui do nosso ladinho, que foi na Serra, né? Sim. E pior do que tudo, eu quis trazer esse caso, que corrobora muito do que a Lilian estava colocando aqui agora, dessa oportunidade que a gente tem de 2 em 2 anos de estar renovando com pessoas qualificadas, pessoas que vão saber o que elas estão fazendo ali. Porque foi um vereador Sim. invadiu a casa da sua ex, que já estava com outro relacionamento, que já estava com outra pessoa, agrediu essa outra pessoa, enfim. Se a polícia não chega a tempo, a gente não sabe o que iria acontecer de fato, né? E aí tem pauta, eu acho que não chegou a perder o mandato ainda, acredito que vão botar em votação, não sei como é que tá a situação lá, não tenho acompanhado, mas isso é muito triste, né? Muito. É um reflexo de tudo que a gente está falando de ruim dentro da própria Câmara Municipal da Serra, que está aqui do nosso lado. Sim, vizinhos. Vizinhos. Exatamente. Né? Muito ruim. Então, isso é mais um exemplo e mais uma prova da necessidade que nós temos de realmente passar uma peneira, vamos falar assim, de uma forma bem clara, sabe, Luiz? A gente precisa realmente fazer essa triagem de quem são essas pessoas que nós estamos empoderando ao ponto de estar ali nos representando, porque a partir do momento que eles sentam naquela cadeira, que eles entram dentro dos seus gabinetes, eles estão ali por mim, por você, por todos, não só por aqueles que votaram nele, né? Então, aqueles que votam e aqueles que elegem, eles têm, sim, total responsabilização sobre crimes como esse, inclusive, porque, quem sabe, já não havia um histórico de violência, né? Nós temos. Quando eu vou escolher o meu candidato, eu vou lá, entro no site do Tribunal de Justiça, coloco o nome dele lá perfeitinho, sabe? O nome completo, CPF. É importante você fazer isso, inclusive mulher. Você que for se relacionar com um homem, seja ele de qual origem que foi, que você tenha encontrado no aplicativo, que você tenha recebido uma indicação de um colega que talvez nem seja tão seu amigo ou sua amiga, se atente a isso. É uma dica que eu deixo aqui registrada para você. Entra no site do Tribunal de Justiça, é um site que toda pessoa comum tem acesso, não só advogados, não só os operadores de direito, mas coloca lá o nome completo do seu pretenso candidato e dá uma olhadinha, dá uma varrida lá, uma vistoriada para saber como que é a procedência dele, se ele já não responde a algum tipo de violência, em especial ao crime de Lei Maria da Penha, para que a gente possa, de repente, nesse momento, evitar o transtorno, né? Não tenha essa de, mas ele vai melhorar, fez com ela, mas não fez comigo. Se fez com ela e se ela, principalmente, é a mãe dos filhos dele, imagine o que ele não pode fazer comigo e com você. Muito né? bom, né? Então, eu acho que é muito importante, Luiz, a gente acender essa chama do cuidado mesmo, sabe? Da reserva, da precaução para evitar danos. Porque enquanto está na violência doméstica, né, ainda que perca um braço, uma perna, os dentes, ela ainda tem vida, né? E a vida a gente sabe que é o nosso bem tutelado mais precioso. Mas depois que ela entra como vítima do feminicídio, ela não vai estar mais aqui para poder contar a sua história. E essa é a nossa maior preocupação, né? É mulheres que vivam sem violência, principalmente que não entre na estatística da morte. Você citou algo na sua fala que eu acho muito importante. Na maioria das vezes, a gente vê nesses homens que acabam cometendo essas violências alguns traços de narcisismo. Você vê que eles são muito manipuladores. Exato. E muitas vezes essas mulheres que estão sofrendo a violência, elas se sentem culpadas por estarem sofrendo a violência. É um negócio de outro mundo. Na nossas cabeças não é normal. Mas esse cara tá tão por dentro da cabeça da pessoa, ele tá manipulando ela tem tanto tempo já, sim, que ela acaba acreditando naquilo. Por mais que a gente faça investidas, que se tenha políticas, se tenha as campanhas, ela sempre acaba assim, não, a culpa
culpa é minha porque eu irritei ele, a culpa é minha porque eu fiz aquilo. E não é. Né? É preciso que essas mulheres acordem. É importante a sua fala, para que essas mulheres entendam que não é culpa delas. Não. Né? E é o que esses caras tentam botar na cabeça delas o tempo inteiro, que a culpa foi delas, que elas que erraram. Exatamente. Ô, Lilian, tem algum canal de, assim, se a mulher estiver sofrendo algum tipo de violência, que ela pode... Porque, assim, Vila Velha, ela passou a história dela toda sem uma secretaria de mulheres. Nosso prefeito Arnaldinho, né, criou uma secretaria específica para tratar da política de mulheres. Secretaria novinha também. Janeiro, né? 7 de janeiro. Inclusive. E assim, como é que faz para a mulher que está sofrendo a violência quiser fazer uma denúncia? Vamos lá. Eu vou valorizar 3 canais específicos para vocês. O primeiro é um canal qualificado, que é 181. Não é um canal do município de Vila Velha, é um canal federal, mas, dentre os outros que eu irei citar, é o único que tem uma equipe técnica qualificada para estar atendendo. Então, possivelmente, você vai receber uma ligação, você vai ser atendida por uma psicóloga ou por uma assistente social que vai estar nessa linha para poder te dar o direcionamento, te encorajar, acionar a polícia se for preciso, dar o direcionamento que for preciso através daquela comunicação. Se você estiver em risco iminente, está acontecendo a situação neste momento, 190, tá? 190, a Polícia Militar, ela está à disposição, ela está pronta. Inclusive, a gente tem uma relação muito boa. Quero mandar um abraço aqui para a Major Pandolfo, que é uma querida nossa, que coordena a CIMU, né, no estado do Espírito Santo, é uma aliada e é uma pessoa extremamente responsável, que abraça realmente as políticas para as mulheres no âmbito da sua segurança pública, no âmbito da sua precaução e prevenção. Então, você pode acionar o 190 e ainda, paralelo a isso, acaso o 190 não seja o essencial, não atenda naquele momento, tem 153, né, Guarda Municipal de Vila Velha, ela, assim, tá largando na frente, né, a gente tem a Lara, que é a nossa inspetora da mulher, a nossa guarda é uma das poucas no estado do Espírito Santo que tem a inspetoria da mulher, sob o comando da Landa, 2 mulheres brilhantes que estão à frente, assim, estão além do seu tempo, né, quero deixar o meu beijo para as minhas amigas também, para a Landa, para a Lara, que são parceiras da Secretaria da Mulher de Vila Velha, né, e tem um trabalho maravilhoso, tanto que a gente até trouxe um bordão que tem um celular específico da Lara, né, e que o pessoal fala, chama a Lara, porque a Lara realmente ela resolve, ela vai, todas as corporações da Guarda Municipal de Vila Velha estão à disposição, não necessariamente a patrulha da mulher, né, de repente já tivemos vários episódios que o pessoal da Ambiental já salvou vidas, o pessoal da Rocan já salvou vidas, então assim... A equipe está preparada. A equipe do município de Vila Velha, em nome do prefeito Arnaldinho Borgo, ao qual teve a expertise de atender uma aclamação pública, haja vista que as mulheres somos 52% no município de Vila Velha, né, e ele, assim, de uma forma muito humana e muito brilhante, ele cria essa secretaria, não só para cuidar das violências das mulheres, tá, Andrezinho, tá, Luiz? Eu vou deixar claro aqui que, muito embora essa pauta seja a pauta preponderante da Secretaria da Mulher, que é as questões de violência, mas lá a gente está tratando todo o impulsionamento dessa mulher. Qualificação técnica, inserção no mercado de trabalho, a gente tem um programa maravilhoso que é o Conecta Mulher, né? Então, assim, que ele vai realmente fazer o que o nome dele diz, juntar a conveniência com a oportunidade, né, e fazer com que pessoas que querem ajudar possam ajudar e ajudar de uma forma direcionada, né? Então a gente tem essas questões do mercado de trabalho, da qualificação, da inserção, do empoderamento de fato, da quebra desse ciclo de violência através da autonomia, né, da elevação da autoestima dessa mulher. Então, assim, a Secretaria da Mulher é uma secretaria muito potente, muito completa, né, onde a gente está hoje sob o comando da Laísa, nossa secretária, que eu deixo um beijo também para você, maravilhosa. Inclusive tá devendo a visita para nós aqui. Traga ela aqui também. Traga ela também, entendeu? Tá, porque a Laísa, ela tem uma visão de gestão, assim, muito descomunal também. Então, eu acho que a gente se completa ali dentro da secretaria, né? Então, a gente está aqui para poder cuidar de você, menina e mulher da cidade de Vila Velha. Não só no âmbito de violência, mas em todas as questões que possa estar te envolvendo aqui na nossa cidade. Bacana, isso é muito bom. Eu fiquei sabendo, viu, uma notícia recente, não sei se está em exercício ainda. Eu gosto muito da política, Luiz, quando a política, o Estado chama para ser responsabilidade. Muitas vezes a gente acaba vendo algumas políticas de amparo, como se o Estado dissesse assim, olha, eu não tenho como te ajudar, toma esse apoio aqui para ver se eu amenizo o estrago que eu sei que eu deveria estar suprindo, mas não estou conseguindo. Então toma essa política aqui. Mas eu vi recentemente que o Estado agora está colocando o rastreador
nos agressores, não é isso? A tornozeleira agora tá nos agressores, e essa tornozeleira tá interligada com um rastreio do celular da vítima. Exato. E aí, quando o agressor fere o princípio daquela quilometragem que eles têm que manter de distância da pessoa, da vítima, a própria polícia já entra em ação sem ninguém acionar, não é isso mesmo? Já está em ação, você sabe? Exatamente, o Estado do Espírito Santo agora ele logrou êxito, né, com esse movimento de atornozelamento, e ele é de forma monitorada de fato. Todavia, quem dá o direcionamento de acesso é o Poder Judiciário, então é o Poder Judiciário que vai escolher quem são os agressores, a depender da potencialidade agressiva, a depender de qual é o caso concreto dessa história, né, para que possa colocar a tornozeleira eletrônica nesse agressor, para que ele possa ser monitorado pelo sistema, e acaso ele rompa o distanciamento concedido na medida protetiva de urgência, ele realmente já vai ser acionado pela polícia e não precisa a vítima ter esse tipo de desgaste, de acionar e de não ser atendida, etc, etc e tal, né? Todavia, não é para todo o agressor, não é para toda a medida protetiva. Deveria ser para todos, deveria ser para todos. Deveria de verdade. Eu entendo que a cada ação e liberação de uma medida protetiva de urgência, esse cara ele já demonstrou, por ele ter uma medida protetiva de urgência, ele já demonstrou que ele não respeita limites. Com certeza. Né? Porque a MPU ele vai dizer exatamente isso. Ó, você pode até tantos metros, você não pode ligar, você não pode mandar mensagem, você não pode acionar por terceiros, você não pode entrar dentro da sua casa, você não pode impedir que ela retire seus pertences, entende? Então, a medida protetiva vai fazer isso, dizer para ele o que ele não pode. Mas quando ele quer tentar contra a vida da mulher, ele pega a medida protetiva e ele rasga a medida protetiva, porque ali a fúria dele já está direcionada para outro foco, que é tirar a vida daquela pessoa que o fez passar por um constrangimento maior e pior do que uma mulher ser agredida. O amor não vai machucar, o amor não vai gerar dor, não vai gerar dano, entende? Exatamente. Então nada justifica, mas Vila Velha ainda não foi alcançada em nenhum caso específico ainda, porque o Poder Judiciário não identificou ainda um perfil que pudesse dar esse direcionamento. Assim como a responsabilização do programa Não é Não, que Vila Velha aderiu, e nós estamos em parceria com a Polícia Civil. Não são todos os municípios do Estado do Espírito Santo que aderimos ainda, mas nós já largamos à frente, já estamos em parceria com a Polícia Civil, e a gente já pôde perceber que homens que passam pelo programa Não é Não, que nada mais é do que um programa de conscientização para que esses homens não venham regredir e cometer o ato de violência novamente, em eficácia, 5% apenas regridem. 95% dos homens, eles realmente conseguem se conscientizar e conseguem entender que não é não de verdade, que eles não podem. Homem que é homem, é justamente isso, é o programa Homem que é Homem, né? Onde coloca eles no lugar deles, façam com que eles reconheçam onde eles erraram e direcione para ele qual será a consequência mais gravosa caso eles venham errar novamente. Então, essa consciência está fazendo com que homens deixem essas mulheres livres de verdade, sigam a vida deles, né, através desse programa incrível do Homem que é Homem, para que a gente possa realmente fazer com que a mulher ela volte a tomar a sua liberdade, né? Porque quando a gente está no ciclo de violência, a nossa liberdade ela é tolhida. E ali a gente passa a ficar totalmente dependente daquele cara que nos coloca no cabresto, infelizmente. É porque passa por uma vulnerabilidade muito grande, né? E as pessoas deixam muito a desejar em termos de conhecimento mesmo. Então, eu já conversei com vários amigos meus e eles não tinham esse conhecimento. Eu falei, cara, se você tiver com uma mulher na cama e entenda um ato sexual, se essa mulher, a partir do momento que ela falar que ela não quer mais, você está cometendo estupro. Exato. Ah, mas ela quis, ela foi pra cama comigo, não interessa. Exato. A partir do momento que ela diz que ela não quer mais, você tem que parar, é obrigado a parar. Você tem que respeitar o direito da pessoa, sabe? Até porque se você não quisesse mais, como seria se a pessoa continuasse? Também seria um estupro. Então, né, entender que o seu direito é igual ao do outro. Se você não quer, a outra pessoa também tem o direito de não querer e você tem que interromper. Então, assim, infelizmente as pessoas não têm esse conhecimento. E parece básico, né? Sim. Parece algo natural de um relacionamento, né? O limite é até onde a pessoa não quer mais. Exato. Né? E quando você fala de natural de relacionamento, André, eu preciso ponderar algumas coisas para vocês, mulheres, meninas, adolescentes em especial que estão nos assistindo, os sinais, sabe? Sim. Toda violência ela vai trazer um resquício, um sinal, um alerta de alguma coisa. Ah, mas agora nós estamos íntimos, vamos unificar o nosso Instagram. Opa, acende o sinal de alerta. Aquele vestido lindo preto que você usou, que foi aquele vestido que ele te elogiou a noite toda, que falou que você estava maravilhosa, do nada. Ele só quer que você use aquele vestido com ele. A partir de agora, esse vestido você só vai usar comigo.
Aquelas amigas que você andava, que no momento foi elas que te apresentou a ele, ou até falou, vai amiga, ele é gente boa. De repente agora ele já não quer mais que você ande com essas amigas. A atenção que você dava para os seus familiares, para os seus pais em especial, agora já começa a incomodá-lo. Aquele short que você ficava gostosa, linda, agora não, agora você só pode usar com ele ou você sequer pode usá-lo mais. Então assim, vamos ficar ligada, aquela mãozinha que apertou, sabe? Aquele dedinho que virou para trás, aquele anelzinho que amassou, aquilo é um sinal. Ah, mas ele nunca tocou a mão em mim, mas ele já chegou dentro da minha casa e jogou a cadeira no chão. Calma, acende o sinal de alerta, porque se ele jogou a cadeira no chão, amanhã ele joga outra coisa e depois ele pode estar jogando você no chão. Vocês estão entendendo? Então, assim, é importante a gente entender e entender, além disso, que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando só daquilo que grita aos nossos olhos. A gente não está falando só sobre a violência física, né? A gente precisa falar sobre os 5 tipos de violência que prevê a Lei Maria da Penha. Então, a gente está falando da psicológica, que muitas vezes é ela que antecipa a violência física, né? A gente está falando da violência moral, que é aquela que ofende você, mexe com a sua honra. Então, ela vai trazer uma configuração de um dos 3 crimes contra a honra, da injúria, da calúnia, da difamação, né? A gente está falando da violência patrimonial, que é aquela violência que vai tolir você dos seus pertences ou até mesmo começar a dominar a sua captação de recursos, né? De repente você ganha o seu dinheiro, salário cai na sua conta, mas você está transferindo tudo para ele. Por quê? Porque ele gere melhor as minhas finanças. Calma, vamos acender sinais de alerta, né? Aquele cartão Black que de repente você acha que está sendo beneficiada porque o cara é bem de vida e você passou uma vida de luta, mas agora você está reinando com o cartão Black. Mas a cada momento que você passa o seu cartão Black na máquina, ele está te ligando, falando, você está gastando aí na manicure? Você já está de novo aí nessa loja? Aí começa a desferir algumas palavras, né, de baixo escalão e você acha que aquilo é normal. Isso não é normal, né? E aí, para configurar e finalizar, tem a violência sexual, que você cita a questão do estupro, mas ainda antes do estupro tem a violência sexual amparada pela Lei Maria da Penha, que nada mais é do que o rompimento do não, né? E além disso, ela se estende um pouco mais, como casos de pessoas, André, que eu já tive clientes nesse sentido, que o cara não deixava eu fazer o uso do anticoncepcional, porque ela entendia que não era o momento ainda de ela engravidar, mas ele falava que não, porque a partir do momento que ela casou e que eles estavam juntos, ela era meio que uma máquina, né, de reproduzir algumas coisas, inclusive de reproduzir filhos. Então, ele tolhia ela de acesso ao anticoncepcional e obrigava ela a ter relacionamento e ejacular, inclusive internamente, porque ele entendia que era a hora mesmo que ela não quisesse. Então, ele rompeu o não. Ela disse não, ele insiste no sim. Então, isso também abarca a tipificação da violência sexual dentro da Lei Maria da Penha. Sim. E eu acho que a raiz de todos esses males, a gente acabou não citando isso, mas não sei se vocês concordam, mas é o machismo. Sim. O machismo, ele não está relacionado na questão da masculinidade. É importante ressaltar isso, porque o homem acha que para ele ser homem, ele tem que, por exemplo, falar grosso com a mulher e tal, ou coisas do tipo. E claro que na verdade isso é tudo uma ótica histórica, né? A gente falou um pouquinho aqui da ótica histórica, que a gente precisa romper com essas barreiras históricas, né? Mas, assim, eu acredito que a partir do momento que a gente identifica o machismo como sendo, né, um dos eixos principais de todas as consequências futuras, eu acho que a gente começa a encontrar possíveis soluções, não é isso, Lilian? Concordo totalmente, né? Não só com a questão do machismo, como a questão do narcisismo, e juntando tudo, entendendo que isso é uma questão cultural, né? A gente está falando de algo que o patriarcado lá atrás determinou, porque quando fala da mulher, historicamente falando, está dizendo que a mulher ela veio simplesmente para servir o seu esposo e a sua família, ponto. E aí, de repente, os anos vão passando e as mulheres vão conquistando espaços relevantes dentro da sociedade, né? Mulheres vão conseguindo votar, mulheres vão conseguindo se identificar como uma profissional, inclusive abraçando profissões que têm a caracterização masculina, né? Engenharia, as questões de obra, né? A gente vê aqui em Vila Velha, a gente tem uma equipe na Secretaria de Serviços Urbanos de mulheres que cuidam da jardinagem. Até então eram coisas que só homens faziam.
né? Mas se a gente começar a valorizar, inclusive, o olhar do Rafael, que foi brilhante com essa ideia, é saber da delicadeza da mulher em poder tocar uma flor, em poder cuidar de uma flor. E se a gente for olhar a cidade de Vila Velha, a gente vê como que a cidade de Vila Velha está muito mais bonita e mais delicada. Mas as mulheres são muito mais organizadas. É sobre isso. Muito mais. É sobre sensíveis, são muito mais sensíveis. Não é verdade. Somos. Não tem como. E aí, amigos, não tem como a gente não falar realmente do machismo estrutural. Machismo esse que não alcança só os homens, tá? Existem muitas mulheres machistas na sociedade. Sim. E, abrindo outro parênteses acerca da violência, dizer que mulheres são agredidas não só por homens, mas por mulheres também. Tá? Porque dentro da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, mas o agressor pode ser vários outros personagens, inclusive pai, avô, cunhado, cunhada, mãe, irmã, avó. Tá? Então, no cenário da violência, todas essas pessoas que eu citei podem estar respondendo na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, como agressor ou agressora. Legal, né? Então, dentro do relacionamento homoafetivo, quem vai agredir a mulher não vai ser outro homem, vai ser outra mulher. E possivelmente outra mulher narcisista ou outra mulher machista. Né? Então é importante a gente entender que a configuração desse crime, eles se estendem para vários personagens, ele só protege a mulher e quem se sinta como mulher, então transexuais e travestis são alcançadas também. Todavia, o agressor pode ser várias pessoas dentro desse cenário. Então é importante a gente que está tratando de informação, informar isso para você. Tá? De repente você está passando uma situação que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, de repente, algo que está acontecendo dentro da sua convivência familiar, dentro da sua convivência com seu vizinho, né? Então, a gente tem dentro da proteção da Lei Maria da Penha uma extensão que possivelmente o legislador qualificado pensou e criou isso dentro da legislação, né? Para que realmente possa proteger essa mulher. Gente, a Lei Maria da Penha, no Brasil, ela é considerada a 3ª melhor lei do mundo. Olha, incrível. Sabe? Não tinha essa informação. Incrível. Pois é. Então, assim, muito embora nós estejamos em 5º lugar em feminicídio no mundo, mas nós temos uma lei que protege a mulher de verdade, faz a coisa acontecer, que ela é reconhecida no mundo em 3º lugar geral. Então, a gente não está falando de uma brincadeira. Sim. Obviamente, a gente tem que acessar, acionar a lei da forma correta e para o caso verdadeiro. Né? Porque dentro dessas linhas a gente sabe também de mulheres que acionam a Lei Maria da Penha e que não são vítimas da Lei Maria da Penha. Mas a legislação abriu uma brecha dizendo que o depoimento da vítima seria suficiente e algumas mulheres estão fazendo mau uso da lei. Então a gente não está falando só da Lei Maria da Penha, a gente está falando sobre um crime ainda maior, que é a denunciação caluniosa, que inclusive tem uma pena maior do que a pena da Lei Maria da Penha. Né? Então a lei ela é eficaz, ela foi criada para poder agir de verdade com casos reais. Então, por favor, mulheres, não façam mau uso dessa lei. Vamos deixar que a lei seja utilizada por aquelas que realmente precisam, porque elas são alcançadas e elas são protegidas pela lei, sim. Porque caso não fosse, nós não estaríamos ocupando esse lugar tão relevante no ranking mundial. Não é verdade? Com certeza. Né? Então, assim... a gente precisa entender e precisa desconstruir essa questão do machismo, sim, desde a criação, desde os nossos filhos, sabe? Quando a gente pega um menino ou que seja uma menina e mostre o colo da mãe, a gente não tem que demonstrar aquilo como objetificação. Não, a minha mãe tem o peitão porque ela tá amamentando, minha mãe é uma baita de uma gostosa. Crianças já crescem com esse pensamento. Mas se a gente olha para aquele decote da mãe como se fosse o alimento, o suprimento, sabe? A prestação de sobrevivência, automaticamente não seremos adultos erotizados, não seremos adolescentes erotizados. A gente não vai olhar para o seio de qualquer mulher e objetificar aquele seio de qualquer mulher. Só lembrando aqui que os povos originários andavam por essas terras aqui... nus! Né? Exatamente. E eu acredito que não tinha nenhuma maldade. Se tem maldade, eu acho que é agora com esse monte de gente vestida aí, né? Exato. É respeito, é inspiração, né? É olhar para aquela mãe e ainda que ela esteja com seus seios descobertos e ter orgulho daquela mãe, né? Porque a gente sabe a luta que é de uma mãe para poder nutrir e gerir uma maternidade, assim como a luta do pai também. São lutas diferentes? São lutas diferentes. A gente luta mais um pouquinho, a gente luta muito mais. Com certeza, né? Não é mais um pouquinho não, é muito mais. A natureza foi ingrata nesse ponto. Poxa vida. É verdade. Mas ainda assim a gente supera, né? A gente avança e a gente está realmente conseguindo mostrar para a sociedade do que nós somos capazes e que nós viemos para muito mais e para além daquilo que eles
nos projetaram. A verdade é essa. Mas essa questão dos povos originários, a gente volta na cultura, né? Isso. Porque a nossa cultura no Brasil de colonização foi uma cultura de exploração, Verdade. né? Então, quantas escravas não foram abusadas sexualmente? Sim. Sabe? Então, a gente cresceu sobre essa cultura, a gente Sim. cresceu sobre um legado muito negativo, pesado, né? Tenebroso. E hoje, a nossa geração, arrisco dizer que uma geração passada é a nossa, que está se destacando em desvincular esses... Né? A gente, há 100 anos atrás, a gente tinha um Brasil, gente. É isso. Mudou A gente tudo. já vive em outro Brasil. A perspectiva é que a gente melhore para frente, né? A gente vai trabalhar para Sim. melhorar para frente. Sim. Mas é importante também na fala da Lilian, porque eu não tenho dados aqui da quantidade, mas eu acredito que a maioria dos abusos, eles começam dentro de casa, Sim. dentro da família, né? Sim. Isso é terrível. Sim. Porque né? o abusador, ele aproveita de um fator chamado confiança. A forma que ele tem de atrair a vítima é justamente o acesso da confiança, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, muitos tios abusadores, a gente tem, infelizmente, muitos cunhados, avós, pais abusadores. Por quê? Porque a criança, ela vem padrastos, assim, absurdamente. Entendeu? Quantos e quantos relacionamentos que eu escolhi abrir mão simplesmente por ter uma filha. E a minha filha não ser filha daquela pessoa que, de repente, quis se envolver. Sabe, e qualquer brechazinha de fala, você já acender a alerta e falar, não, isso não é pra mim, sabe? Se alguém quiser arriscar, que esse alguém não seja eu, mas tomara que ninguém arrisque ou que todo mundo veja o que eu tenho visto. Então, assim, são detalhes que a gente tem, nós como mulheres, a gente não pode se deixar levar só pela emoção. Muitas vezes o coração, a emoção, ela grita aos olhos, mas a gente tem que trazer a razão e colocar a coisa no eixo, porque senão a gente se empolga, a gente coloca as nossas vidas em risco, a gente coloca a vida dos nossos filhos em risco, né? Sim. E o abusador local, ele vai fazer justamente isso. Não, eu vou chegar porque é o tio fulano, eu vou me aproximar porque é o meu papai, e aí é o meu papai que tá me colocando no colo, é o meu papai que de repente tá tirando o genital dele para eu poder brincar. E essas são as falas, eu sei porque eu atuo nessa área também, né? De crimes conexos a mulheres em todo o âmbito, e muitos meninos também, infelizmente, passam por isso, né? Então, assim, essa questão dessa desconstrução, essa questão cultural, a questão educacional, a escola, a educação é o melhor lugar para poder trazer os choques de realidade para essas crianças. É falar sobre essas pautas não na adolescência, quando elas ainda estiverem ali pequeninas, sabe? Da linguagem delas, da forma delas. Quando eu vou palestrar para crianças, eu sento no chão, eu faço uma roda de conversa e coloco elas todas no meu nível, para elas não precisarem ficar me olhando assim. Elas têm que ver que eu tô do mesmo tamanho delas. Legal. Entendeu? Para conseguir falar a linguagem delas, do jeitinho delas, sabe? Para que elas cheguem em casa e dentro daquele cenário elas percebam que tem alguma coisa diferente. Mamãe, tá acontecendo isso. E mamães, ouçam as crianças de vocês quando te acionarem para dizer alguma coisa que está acontecendo. Crianças são fantasiosas, mas não são mentirosas. Então é importante a gente dar uma atenção, é importante a gente assinar sinais de alerta e começar a estudar mais o nosso ambiente de convivência com todas essas figuras masculinas que eu mencionei, padrasto, tio, cunhado, pai, avô, seja quem for, para que a gente não caia em nenhum tipo de surpresa essa que talvez já foi sinalizada lá atrás e a gente não deu a atenção que merecia. Então vamos prestar atenção nos detalhes, nos sinais que essas crianças estão trazendo, crianças que até então ficavam correndo nas suas casas de calcinha, agora estão andando de moletom. Por que será que elas resolveram se esconder num dia caloroso desse, de quase 40 graus em Vila Velha? Sabe? Então são sinais, fiquem atentos. Eu não quero, de repente elas estão se mutilando. De repente elas não estão dialogando porque tem medo do que a mamãe vai fazer, né? Mas de repente elas estão se cortando para poder silenciar as suas dores. Sobre coação, né? Sobre coação, sabe? Sobre aquela mãe que não acredita mesmo ou que ela valoriza muito mais um relacionamento do que a sua maternidade, do que a sua relação com seu filho ou com sua filha. Então, assim, eu tô amando esse nosso bate-papo porque a gente tá trazendo tantos sinais de alerta para a sociedade. Isso é importante. Porque eu tenho certeza, Andrezinho, que alguém está sendo tocado através do nosso conteúdo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. E o nosso papel é esse, Lívia. Exato. Muito bacana. Andrezinho, eu acho que nós podemos caminhar. Acho que a Lilian, sempre que quiser voltar aqui, sempre, a gente vai estar aqui com espaço para poder a gente entrar na luta contra a violência da mulher. De vez em quando eu sou meio guru, né, Luiz? Você sabe disso, né? Eu tô sentindo diga. Que ela pode ocupar um lugar especial. Eu tô sentindo aí que não só talvez a gente traga, acho que a primeira deputada estadual mulher
de Vila Velha no próximo ano, né? No final do próximo ano, que vai ser quando acabou as eleições. Como também, talvez a Lília volte como secretária da mulher. Então, acho que a gente tem boas perspectivas aí pra frente pra fazer bons programas também. Venha, Liza, venha, sente aqui, meu amor. Sente aqui. Você é um cara que costuma prever o futuro, tá? É só como um guru aqui, momentâneo. Bacana. Estamos prontos, né, Luiz? A gente veio pra servir. Eu acho que a nossa cidade está pronta para ter primeira deputada. Só uma deputada. dúvida que eu tenho da Lília. Lília, se você pudesse elencar, assim, no top 1, a maior mulher, assim, a nível... Pode ser da sua referência. Mas qual que é a sua maior... A maior difícil, o que você acha? Qual que é a maior referência feminina que a gente tem? Que você tem, melhor dizendo. Minha mãe. Minha mãe. Aí, se ela não fala a mãe dela também, você mata a menina aqui. Minha mãe é a minha maior referência de mulher, porque é aquela que veio lá da roça, que tem a sua 4ª série apenas, mas que luta até hoje, bacana. Costureira, uma das melhores que eu conheço na vida. É uma pessoa que está ali dentro da sua simplicidade, mas disposta a dialogar, disposta a dar conselho, disposta a abençoar. Né? Eu sair para vir fazer uma gravação com vocês, ela falar, Deus te abençoe, minha filha, vai ser sucesso, e é mesmo, porque as palavras têm poder, e aquilo que a mãe emana para o universo realmente vira meio que uma regra lá no céu, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Então a minha maior inspiração é minha mãe, e eu não posso deixar de falar o meu segundo lugar, que é a minha filha, que está aqui nos bastidores. Julian Souza é o marco da minha vida, Luiz. Eu posso te falar, amigo, de coração, que existe uma Lilian de 2003 para cá e existe outra Lilian de 2003 para lá, sabe? Eu tive realmente um divisor de águas ao nascimento de Júlia, que nasce num dia muito especial. Ela nasce no Dia da Mulher, né? Ela veio no Dia da Mulher, no dia 8 de março de 2003. E o meu caráter, ele se refigurou após maternar a bênção, que é a minha filha. Minha filha tem 22 anos e, assim, se eu pudesse fazer um podcast para falar sobre ela, também teria conteúdo para isso. Mas quem sabe um dia ela vai sentar aqui e vai dialogar com vocês também. Porque certamente ela também já tem algumas experiências para poder compartilhar, e quem sabe em 2026 não seja a Júlia que vai sentar aqui nessa cadeira, né, meu amor? Aí, ó. Aí, outro guru aqui. Aí, ó. Tá vendo? Mãe guru. Mãe guru no baile. Deixa pra você, André. Teria alguma referência feminina de figura política? Figura política do cenário atual? Na área da luta da defesa à mulher, perdão. Defesa contra a violência. Defesa contra a violência da mulher, Jaqueline Moraes. Legal. Gosto muito do trabalho dela, vejo o impulsionamento, vejo as dedicações. Foi a primeira vice-governadora do estado, a primeira secretária estadual da mulher também. Jaqueline é uma pessoa muito boa. Assim, Jaqueline é uma pessoa que fez parte da minha vida quando eu era PSBista, né? Quando eu estava lá no PSB. E também não me trouxe impedimentos para migrar para o Podemos, pelo contrário, teve uma conversa muito racional comigo e me ajudou muito nessa decisão também. Então, a minha referência do cenário atual hoje seria Jaqueline Moraes. Legal. Jaqueline é uma pessoa muito boa. Muito. Boa. Verdade. André, e aí, tem mais uma questão? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu abarcar bastante coisa aqui. E é sempre bom ficar com aquele gostinho de quero mais que a gente traz ali. Se a gente falar tudo também, né? Não é? É isso aí. Mas a Lília é isso, meus amigos. A Lília é uma canela verde nata, né, que tá aqui, nasceu aqui em Vila Velha desde 1982, que tem um coração pautado nas questões da nossa cidade, né? Eu moro em Santos Dumont, nasci em Santos Dumont, estou lá há 43 anos, muito feliz na minha comunidade, sempre estudei em escola pública, né? Fui aluna do antigo Henrique Rímulo, agora é Zé de Meia. Participei de todas as categorias esportivas, fui líder de classe em todas as minhas turmas do 5º ao 8º ano, e foi uma experiência muito bacana. Eu sou bairrista, eu estou ali com o meu povo, né? Eu transito as minhas ruas e as pessoas me conhecem, me identificam. Isso é muito bacana. E eu sou muito feliz também, onde Papai do Céu me colocou para poder residir, para poder construir a minha vida e compartilhar com os meus parceiros, os meus vizinhos, né, que meu coração fica muito aquecido também, graças a Deus. Que legal. E esse foi mais um VVCast com Lília Souza. É isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Beijo. Valeu.